E aí, meus amores, eu tô com saudade de todo mundo e de já vai o desafio, assista essa aula até o final, certo? Como a gente já tinha visto um pouco da organização social dessa Roma e da conjuntura dos povos que formaram essa Roma, a gente vai fazer só um apanhado do que a gente já tinha visto, tá? Essa Península Itálica bem a composição, né, dessa Roma que vai ser composta em si por vários povos, e esses povos vão dar origem aos poucos ao grande Império Romano, que é o assunto seguinte, que no caso é o que a gente vai ver em detalhe, o Império Romano, tá? Aqui nós temos no período as divisões desse Império Romano, tá bom? Aqui nós vamos ter a monarquia, onde a gente tem o domínio dos etruscos, o período republicano, que é quando o Senado vai administrar, e aí a gente chega no mega ultra império, que é quando a gente tem o cesaropapismo, que é a sequência dos Césares administrando esse império. Meus amores, recapitulando a história que deu origem, uma das histórias que pode ter dado origem a Roma, que é a lenda de Rômulo e Remo, que teriam nascido longe de casa e numa mata. E a loba vai encontrar, porque a mãe deles vai morrer de parto, então ele chorando, a loba encontra os dois e vai criar os dois como, né, como se fossem seus filhos. Eles vão ser amamentados por essa loba e vão, né, se chamar Rômulo e Remo. E no final, né, a gente vai ter os embates entre os irmãos e Rômulo vai matar Remo. Por isso, Roma, Rômulo, tá bom? Aí temos a imagem, só recapitulando, porque isso a gente já tinha visto em sala de aula, tá? Aqui nós temos o período monárquico, onde a sociedade romana ela vai estar estruturada em torno da posse da terra e a grande concentração de terra na mão de poucos. Nós vamos ter aí a organização social, onde nós vamos ter os patrícios, que são os ricos da sociedade, que não podiam ter relacionamentos com os plebeus, que eram escravizados, era a classe mais numerosa, e muitos deles pagavam impostos altíssimos e não podiam jamais se relacionar com os patrícios. Não tinham direitos políticos, e aí a gente tem também os clientes. Quem eram os clientes? Eram as pessoas pobres, mas, no entanto, elas tinham a diferença dos plebeus, que, ao contrário dos plebeus, elas eram livres, mas dependiam sempre dos patrícios. E aí a gente tem os escravos no geral. Gente, a diferença entre os plebeus e os escravos é porque os plebeus, eles tinham uma concentração muito grande de pessoas, mas eles eram restritos somente a relacionamentos com outras pessoas de outras classes. Eles não podiam se casar. Eles casavam somente entre si, mas assim, eles não tinham direitos. Quem tinha direito eram os clientes. Os escravos eram pessoas que não conseguiam pagar os seus impostos e por conta disso se transformavam em escravos. Ao ponto desses escravos serem atrações no Coliseu em Roma. Lembrem do filme O Gladiador, tá bom? Quem puder já vai assistindo aí em casa. Aqui a gente tem o período republicano, que tem, né, o Senado como a principal instituição de administração das cidades, onde eles administravam as obras e, ao mesmo tempo, eles executavam as obras do qual eles administravam. Aqui eles funcionavam muito mais como governadores, vamos dizer assim, durante esse período republicano, certo? Que era subdividido entre os questores, os pretores, aedes, os pontífices e os censores. A gente vai analisar todos os quatro. Aqui a gente analisa quem eram os questores, que eram aqueles que coletavam os impostos. Os pretores eram quem julgavam as leis em todas as instâncias, sendo vara de família ou não, julgavam no geral, tá? A gente vai ter as edes, que eram aqueles que ficavam encarregados de administrar a cidade como um todo, até mesmo a questão da limpeza, tudo era com eles. E aí nós vamos ter, né, os censores, que eram os responsáveis pela contagem da população.
Aqui todo mundo lembra as divergências entre patrícios e plebeus, que os dois eram praticamente inimigos. Os plebeus só podiam casar entre si e não tinham casamentos. Era a ideia mesmo de viver, na palavrinha que a gente, né, amigados. Eles não casavam de forma oficial. Os patrícios, os casamentos eram somente entre si. Os plebeus, gente, ainda tinham um problema, porque os plebeus pagavam impostos, mas eles acabavam contraindo também algumas dívidas. Então, por conta disso, a gente vai ter um embate entre os patrícios e os plebeus, que serviam muitas vezes aos patrícios. Aqui, em alguns momentos, a gente vai ter os plebeus criando a tribuna da plebe, que vai ser o triunvirato, tá bom? A gente vai ter as leis sendo feitas no mandato em que os plebeus vão estar se organizando cada vez mais naquela sociedade, a lei Canuleia, que vai permitir casamentos entre patrícios e plebeus, onde a sociedade romana ela passa a se abrir um pouco mais. A lei Licínia, que vai proibir a escravidão, onde as terras elas passam a ser divididas e grande parcela da população vai ter direito à terra. E a gente termina aqui essa parte, pessoal, quando em 449 e 300 a.C., a gente vai ter essas leis, tá? Abolidas, no caso especificamente da escravidão. A organização política, só fazendo uma análise histórica, a gente vai ter aí, né, o Senado, que vai conservar as estruturas da República, o consulado, poder executivo, que executavam as leis, e a gente vai ter as ordens ditatoriais, que nesse caso é quando começa as estruturas dos poderes absolutos aqui, tá bom? A organização econômica, agricultura e comércio, a gente também já falou em sala de aula sobre esse processo. Nós vamos ter as primeiras conquistas, idealizando o plano do grande Império Romano, certo? Isso acontece pela necessidade de aumento territorial e dominação mesmo, certo? Isso porque, como o campo estava ficando muito próspero, só as terras romanas não estavam dando. Então, eu tinha que expandir as terras para aumentar o poderio na agricultura. Aqui nós temos as terras conquistadas, a Magna Grécia, as ilhas próximas, terras às margens do mar Mediterrâneo. Então, grande parcela das terras que estavam próximas ao mar Mediterrâneo ficaram sob domínio de Roma. Aqui nós temos as características da religião. A religião, como a gente já havia falado, era politeísta, por isso a gente tem os deuses. E lembrem que quando o Império Romano domina a Grécia, os deuses gregos passam a ser romanos. Com as mesmas forças, só vão mudar os nomes. Esse Império Romano, meus amores, era politeísta e só passa a ser monoteísta quando o imperador Constantino vai se converter ao cristianismo e colocar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, o catolicismo. A gente entra em definitivo no Império Romano, que é o nosso capítulo 7 do livro de vocês, do material da Hora de Sá, página 36 aqui, certo? Aí nós temos o Coliseu, tá? A imagem do Coliseu em Roma, que por sinal, gente, a gente tem que orar muito, não só pelo Brasil, mas pelas populações do mundo inteiro que têm sofrido bastante com essa pandemia, principalmente a Itália, tá? Aqui nós temos as divisões do Império Romano. O governo de Otávio Augusto, que vai de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Aqui a gente já tem o início do grande Império Próspero Romano. Aqui é que a gente vai ter o início da Pax Romana, onde é aquele momento em que se estimula uma paz por um bom tempo entre os povos que habitavam o Império Romano. O que é essa paz? Falta de guerras, vai ser um período próspero onde as populações que habitavam no Império Romano vão ficar mais neutras, vão ficar mais na sua. É um período em que nós não vamos ter tantas guerras no Império Romano. Porque antes, gente, os povos que habitavam o Império Romano viviam em guerra.
um querendo dominar o outro, também tem um período da Pax Romana. Aqui nós vamos ter a arrecadação de impostos, que vai ter um aumento, onde o Estado passa a arrecadar. O exército romano passa a ter uma força muito maior do que anteriormente. Aqui nós vamos ter um pouco da estrutura das classes que predominavam nessa sociedade romana durante a administração de Otávio Augusto. O senatorial, que nesse caso aqui, pessoal, eram as pessoas que tinham fortuna muito grande naquela sociedade. Os equestres, que eram fortunas superiores a 400 mil e 1 milhão de sestérico. E nós vamos ter os plebeus aí, que no caso é a plebeia, que era a classe inferior que servia geralmente a senatorial e a equestre. Os escravos eram aqueles que muitas vezes não conseguiam pagar seus impostos e ficavam à mercê como prisioneiros de guerra, até mesmo para se degladiarem nas arenas. Meus amores, a gente tem os sucessores de Augusto, que vai, o primeiro, muito importante, né, porque tem até o filme, Nero, que vai ser aquele que vai ser acusado de incendiar Roma, justamente para colocar culpa nos cristãos, porque ele queria fazer uma reforma na arquitetura de Roma, porque achava a cidade um pouco feia, então ele queria mudar a arquitetura, e como a maior parte da população não aceitava, queria permanecer com suas casas, aparece um grande incêndio em Roma, e aí se colocam culpa nos cristãos, que já eram perseguidos demais, e na história hoje a gente sabe que um dos maiores incentivadores para esse incêndio, ou o acusado por ter incendiado Roma, foi Nero. Esse cara aqui também, gente, não é nada mais, nada menos, Nero, do que aquele que também vai ser capaz de fazer atrocidades até com a própria mãe. É nesse Império Romano que surge o direito romano, onde todas as civilizações atuais têm um código de direito que descende um pouco desse romano, onde a gente vai ter o direito civil, baseado nos costumes e nas leis mais antigas do Império Romano. Nós vamos ter o direito no geral. Gente, aqui foi um ganho para a civilização, porque até então nem leis Roma não tinha. Como é que eles conseguiram administrar o Império Romano? Através da força, mas não tinha uma lei específica que regia todo mundo, que colocava todo mundo naquele mesmo processo. Aqui não tinha, tá? E todos os direitos hoje de todos os países descendem muito desse direito romano, certo? Aqui a gente vai ter até o direito público. Aqui a gente tem a criação, durante esse Império Romano, dos teatros, onde, para alegrar um pouco a população, esses teatros aí serviam como tinha muitas encenações, e essas encenações, elas eram só no gogó mesmo, não tinha microfone. Aí você analisa aí as imagens, né? Olha o tamanho, eram gigantescos, e as pessoas, até para encenar, deveriam falar bem alto, ou então todo mundo se comportava nessas arquibancadas aí, faziam silêncio para poder escutar. É durante esse período de expansão do Império Romano que a gente vai ter, meus amores, a cultura do pão e do circo, que é quando esse Império Romano idealiza o conceito de distribuição do pão, e de alimentos para a população mais carente. Beleza, né? Como hoje a gente vai dizer que essas políticas seriam políticas de assistência social. Quais são as principais contribuições do teatro romano para a cultura ocidental? Foi muito importante, porque hoje, se nós temos teatro, nós temos encenações a céu aberto, nós temos canto lírico, temos ópera, tudo isso já acontecia no teatro romano. Até mesmo, pessoal, as ideias bem mais reais, de encenações reais, que demonstram muito a realidade das pessoas, era uma característica dessa cultura romana. Tá? E isso serve até hoje de legado para a nossa cultura ocidental como um todo. O legado da arquitetura romana, a gente tem Roma, o Império Romano com a expansão dos aquedutos, construção das arenas, então também é outro legado que deixou para a cultura ocidental, porque até a nossa arquitetura, principalmente nas igrejas, com os modelos gótico e o modelo românico, descendem muito
dessa Roma. A literatura latina também, ela descende dessas caracterizações romanas. Até mesmo a nossa língua, o português, tá? Porque o latim, o nosso latim, ele tem, né, as derivações das línguas, né, o espanhol e o português. Então, até isso, porque tudo descende de Roma, porque era uma língua também bastante utilizada no Império Romano, entre os povos que lá habitavam, tá bom? A gente tem o Império Romano, pessoal, adquirindo seu auge na economia, quando simplesmente essa população chega a mais de 60 milhões de pessoas, o que equivalia na época a 25% da população de de todo o mundo. E a partir daí ela deixa de ser só agrária e passa também a investir numa questão mais comercial, mais financeira mesmo. Então, o que eu produzo no campo eu passo também a exportar, porque antes era muito mais para um consumo interno. A expansão vai acontecer principalmente nas estruturas e dos países próximos ao mar Mediterrâneo. Por que todo país queria dominar os países próximos ao mar Mediterrâneo? Porque era o principal mar onde se fazia os entroncamentos das exportações entre os países. E esse mar Mediterrâneo, em latim, né, era até chamado Mare Nostrum, ou Nosso Mar, porque todo mundo queria esse mar. E até hoje, gente, o Mediterrâneo, ele é um mar até traiçoeiro. Lembrem que no período, isso vocês vão levar para o Enem, tá? O mar Mediterrâneo é aquele mar onde os sírios, devido à guerra civil, tentavam em botes chegar do outro lado para chegar, por exemplo, à Grécia e à Itália. E esse mar é muito traiçoeiro. Tem horas que ele está calmo, tem horas que ele está revolto. Mas ao mesmo tempo, nesse período aqui, voltando, né, era um mar que servia bastante de rota comercial. Então, gente, uma coisa também eu quero que vocês entendam. No período de expansão do Império Romano, os povos dominados, eles mantinham as suas culturas. A única diferença é que em Roma eles mantinham a sua cultura, mas eles acreditavam que esses povos tinham culturas inferiores. Por isso eles passam a tentar adequar esses povos nos parâmetros da sua própria cultura, certo? Aí eles vão dizer que os povos que não têm a mesma cultura romana vão ser tidos como bárbaros, certo? Então eles vão querer que esses povos se adequem aos seus cotidianos, principalmente no que tange à cultura. Aí nós temos o significado de cultura, de acordo com o dicionário Michelis, a língua latina, que a gente já falou, e os idiomas que vão derivar do latim. Isso é importante para vocês levarem para o Enem, tá? O português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Aí as características desse Império Romano e o legado que deixou para a nossa civilização. O circo, a gente já falou da expansão do circo e também da política do pão e do circo, que é a distribuição de alimentos para a população mais carente. O teatro aí, um anfiteatro para vocês na tela aí para vocês avaliarem, tá bom? E é para assistir até o final, certo? Tá aí a política do pão do circo, que a tia já tinha falado. Na arquitetura, o legado, que eu também já havia falado, tá aí nos slides. As edificações, que também o Ocidente vai herdar essas características. A higiene da população romana, lembra que em Roma tinha umas termais onde a população podia tomar banho, tá? E aí, como eles não tinham essa ideia de pudor, porque ainda não tinha muita religião, porque isso aqui é antes de Cristo, né? Essa população banhava nua nas termais, e era homem com mulheres, não tinha essa ideia do certo e do errado. E essas termais, a água era, vamos dizer assim, era morna, né? Por isso a população banhava muito. E eles eram higienizados. Aí o exército,
que passa a dominar os territórios, e a partir desse domínio dos territórios aí a gente vai ter um processo de difusão da cultura romana, apesar deles se darem bem com os povos dominados, mas vai ter uma ideia de que os povos dominados vão ter que ter pelo menos a questão de se comportar como os romanos. Eles vão aceitar a cultura desses povos, mas até certo ponto, desde que esses povos falem a língua dos romanos e tenham os mesmos hábitos que os romanos. A gente fica por aqui. Tá bom, meus amores? E na próxima aula a gente continua com o conteúdo e com as atividades que vocês vão ter que fazer em casa, tá bom?